Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece inicial. Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nossa casa que já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Esperando vocês, aqueles que puderem, vão conhecer a casa e aqueles que já são frequentadores, poder matar a saudade dos nossos trabalhos de forma presencial. Nós continuamos aqui com o grupo de estudos nesse novo formato e já estamos fechando a data para o retorno de forma presencial. Então, às quartas-feiras, às 19h, nós estaremos na instituição fazendo o que nós estamos fazendo aqui desde o início da pandemia, que é estudar o Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando no momento. Nós já estamos no capítulo 2º do Livro dos Espíritos, cujo título é Livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1º do livro 2º, que é dos Espíritos. E breve nós estaremos informando aqui a vocês qual a data que o grupo fechou para a reabertura dos trabalhos de forma presencial do grupo de estudos na instituição. E nós já fizemos aqui uma enquete, ouvimos aqueles que participam do grupo nesse formato e vamos manter o trabalho também nesse formato para aqueles que ainda não podem ir até a instituição, ok? Então vamos lá, dar prosseguimento aos nossos estudos. Capítulo 1º do livro 2º dos Espíritos. Na semana anterior, nós fechamos com a pergunta número 127, o item Progressão dos Espíritos. Para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam bem-vindos. O Livro dos Espíritos é dividido em livros, 4 livros, em capítulos, e cada capítulo em itens. Na semana anterior, nós fechamos o item Progressão dos Espíritos com a pergunta número 127. Então, hoje é dia de iniciarmos um novo item, cujo título é Anjos e Demônios. A sistemática utilizada, o método utilizado por Kardec foi de fazer perguntas aos espíritos. Então ele coloca primeiro as perguntas, depois a resposta dos espíritos e em algumas respostas ele tece alguns comentários. Então vamos lá, Anjos e Demônios, pergunta número 128. Interessante esse tema desse item. Os seres a quem chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria particular de natureza diferente dos outros espíritos? Olha o que Kardec pergunta. Se aqueles que a gente chama de anjo, de arcanjo, de serafim, de espírito de luz, né? Na atualidade nós utilizamos muito essa nomenclatura, espíritos de luzes, espírito de luz, anjos, né? Se eles formam uma categoria particular de natureza diferente dos outros espíritos, porque nós já vimos na escala espírita, no item da escala espírita, que nós temos a ordem dos espíritos, a primeira, a segunda e a terceira. A terceira dos espíritos inferiores, a segunda dos bons espíritos e a primeira
ordem de classe única, que é puro espírito. Então, esses que nós chamamos de anjos, arcanjos e serafins, é uma natureza, uma categoria particular, diferente dessas que nós já estudamos. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Não, são os puros, os espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Lembrando para vocês que a leitura que eu faço para vocês aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham aí de casa da tradução que vocês tiverem. Então, são uma categoria particular, especial, de uma natureza diferente dos outros espíritos? Não. Então, aqueles que nós chamamos de anjos, serafins, querubins, espíritos de luzes, são os espíritos que já alcançaram a primeira ordem, classe única, que são os espíritos puros ou puro espírito. Estão no mais alto grau da escala, que é a primeira ordem, classe única. Por que estão aí? Porque reúnem em si todas as perfeições, ou seja, já passaram na jornada, como nós vimos na progressão dos espíritos, da condição de simples ignorantes e atingiram a perfeição cabível ao espírito. Então, não são espíritos que são de uma categoria diferente, não foram criados de uma forma diferente, não foram criados anjos, serafins ou por espíritos. São espíritos que foram criados simples e ignorantes, como todos os espíritos, percorreram a sua jornada evolutiva, o seu desenvolvimento espiritual, exerceram o seu livre-arbítrio. Com isso, conseguiram uma ampliação de consciência, de inteligência, né? Porque nós já vimos também que nós progredimos tanto na moral quanto no intelecto e alcançaram este lugar. Não é uma categoria especial, não foram criados assim. Cria simples e ignorar, vai criar aqui um puro espírito, um serafim ou um anjo. Não. Como eu falei para vocês, Kardec faz a pergunta aos espíritos, coloca a resposta e em algumas respostas ele coloca as suas considerações, ou ele faz um comentário. Vamos que essa pergunta, a número 128, ela tem comentário de Kardec, quando ele vai dizer: a palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. No entanto, aplicamos-la reiteradas vezes a todos os seres bons e maus que não pertencem à humanidade. Dizemos o anjo bom e o anjo mau, o anjo da luz e o anjo das trevas. Nesse caso, ele é o sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui em sua acepção positiva. O que é que Kardec está querendo dizer com isso? Que a palavra anjo desperta em nós, geralmente, quando se fala em anjo, a ideia de alguém superior, de um ser numa condição maior, né, de perfeição moral. Só que ele vai dizer, no entanto, aplicamos-la reiteradas vezes a todos os seres, bons ou maus, que não pertencem à humanidade. O que é que ele está querendo dizer com isso? Também a gente utiliza anjo quando quer falar de alguém que não está encarnado, que não pertence à humanidade de espíritos encarnados. Tanto que a gente utiliza muito anjo do bem, anjo bom. Se tem anjo bom, vai ter anjo mau. Então a gente usa também, né? É um anjo do bem, é um anjo do mal, é um anjo maligno, é um anjo da luz? Não, é um anjo da treva. Então ele diz que quando se utiliza a nomenclatura anjo com essa acepção, com esse sentido, aí nós estamos falando do como anjo sinônimo de espírito.
espírito. Quando a gente diz assim, um anjo bom, a gente está querendo dizer um espírito, ou seja, não está encarnado, e a sua condição moral, a sua forma de lidar com as pessoas, de falar, de agir, de atuar, é voltada para o bem do coletivo, o auxílio ao outro. Do mesmo modo, quando nos referimos a um anjo mau, um anjo das trevas, estamos querendo nos referir a espíritos que não estão encarnados e que, por ignorância, utilizam o seu tempo, a sua disposição para causar prejuízo ao outro, para prejudicar, para obsediar, como a gente diz, para possuir, né? Nos casos de possessão, de subjugação. Então, quando a gente usa a palavra anjo neste sentido, estamos querendo falar como sinônimo de espírito ou de gênio, que era como era chamado na antiguidade, os anjos da guarda, os espíritos que vinham auxiliar as pessoas, os gênios que auxiliavam os grupos familiares. Então, é nesse sentido. Aí ele vai dizer, tomamos-lo aqui na sua acepção positiva. Está querendo dizer o quê? Que na resposta dos espíritos, quando ele está dizendo são os espíritos puros, está dizendo anjos como aqueles que já alcançaram a primeira ordem, classe única, são aqueles espíritos que no desenvolvimento do seu aprendizado, da sua jornada evolutiva, do seu desenvolver espiritual enquanto espírito, já chegaram lá, já atingiram essa condição de puro espírito, de consciência plena, de consciência ampliada, de consciência crística, que atua no mundo, seja ele em que dimensão esteja, material ou espiritual, atua na criação, a serviço do Criador, do bem, do desenvolvimento de si e do outro e do coletivo. É aquele espírito que pode dizer, eu e o Criador, eu e o divino somos um, porque eu entendo o pensamento divino e atuo de acordo a ele. Então, é essa acepção positiva de espírito puro, espírito que já chegou lá na condição para que todos nós fomos criados pelo divino, pelo Criador, são os espíritos que já chegaram lá. Então vamos relembrar qual foi a pergunta? Se aos seres que nós chamamos de anjos, arcanjos e serafins são uma categoria diferente, particular, é um espírito que foi criado dessa forma. Não, são os espíritos puros que já chegaram lá para onde todos nós, espíritos, quando fomos criados pelo divino, pelo Criador, fomos criados para chegar até lá, que é a nossa meta, ok? Vamos ver aqui, ainda dá tempo da gente pegar a pergunta 129. Os anjos percorreram todos os graus? Esses que os espíritos disseram que são os puros espíritos, que Kardec perguntou se é uma categoria diferente, anjo, serafim, percorreram todos os graus? Resposta dos espíritos, eles percorreram todos os graus, mas como temos dito, alguns aceitaram sua missão sem queixumes e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Nós vimos isso também na progressão dos espíritos, que tem espíritos que, desde que foram criados, desde o início do seu aprendizado, percorreram um caminho de aprendizado onde sempre fizeram boas escolhas, percorreram o caminho do bem e chegaram lá. Outros não. Começaram, se equivocaram, fizeram escolhas equivocadas, percorreram o caminho do mal, mas depois corrigiram o rumo, corrigiram a rota e chegaram lá. Então, todos eles que estão nesta condição de anjo, ou de serafim,
ou de espírito de luz, percorreram todos os graus da escala evolutiva, passaram pela escala espírita, pela terceira ordem, pela segunda e pela primeira ordem. Só que alguns fizeram melhores escolhas e percorreram sempre um caminho do bem, e quem faz isso chega mais rápido e outros não. Mas tanto aquele que chegou mais rápido porque fez uma escolha diferenciada, quanto aquele que chegou num tempo diferenciado por ter feito escolhas equivocadas, ambos, ao alcançarem a primeira ordem, a condição de puro espírito, são iguais. Não tem diferença de quem... Nós já vimos isso também no item anterior, progressão dos espíritos. Vai à medida que, por mais que a gente se equivoque, exerça o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas equivocadas, a partir do momento em que nós mudamos a rota, que nós corrigimos o curso e que nós entendemos que as escolhas que estávamos fazendo não eram as melhores para nós e para o outro, nós vamos chegar lá e teremos a mesma condição. Inclusive, uma das perguntas que Kardec fez foi se o divino, se o Criador diferenciava esses espíritos que sempre escolheram um bom caminho dos que não. Ele disse não, porque para o Criador, todos nós fomos criados simples e ignorantes. Então, ele entende que isso é um aprendizado e que não é porque alguns aprenderam de uma forma melhor, mais rápida, que vai ser lá na frente, quando tiverem todos no mesmo lugar, de ter atingido a perfeição cabível ao espírito, que seria diferente. Então, pergunta 129, os anjos percorrem todos os graus, ou seja, esses anjos, arcanjos e serafins, espíritos de luzes, eles percorrem os mesmos graus, todos os graus que todos os espíritos estão percorrendo, que nós estamos percorrendo, nós que ainda estamos na terceira ordem, sim, todos os graus. Agora, se vamos chegar mais rápido ou não, isso depende de cada um de nós, do exercício do livre-arbítrio que nós estamos fazendo, das escolhas que nós estamos fazendo, e cada vez que nós vamos aprendendo mais, estudando, refletindo e podendo fazer melhores escolhas, porque é para isso que nós estudamos, afinal de contas é para isso que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos há 7 anos, para nos capacitarmos a podermos entender melhor o nosso processo de desenvolvimento espiritual, para que a gente possa estar sempre fazendo melhores escolhas do que escolhas que fizemos antes, escolhas que vão nos fazer caminhar mais rápidos. Ok, meus amores? Então hoje nós vamos ficar aqui, lembrando que nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1 dos Espíritos e hoje nós começamos o item Anjos e Demônios e vimos a pergunta 128 e 129. E na semana que vem, a partir das nossas reflexões que nós vamos levar durante essa semana dessas duas perguntas, nós daremos seguimento à pergunta número 130, lembrando sempre que os nossos estudos acontecem sempre às quartas-feiras, às 19 horas, ok? Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, é com muita alegria que nós vamos levar conosco essas reflexões, a fim de que elas possam nos servir de instrumento nesse nosso aprendizado atual. Que tenhamos a sabedoria de utilizar o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas melhores, a fim de que possamos progredir nessa jornada de encontro ao Criador, ao Divino. Que o teu amor, querido Senhor Jesus, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.